Dá para considerar a vitória de hoje sobre o Nova Iguaçu por 2-0 no Maracanã a melhor atuação do Fluminense na temporada 2025 até aqui? Até dá, se você considerar, por exemplo, a qualidade do adversário. O Nova Iguaçu não é nem dos piores times, na minha opinião, desse campeonato, mas evidentemente é bastante inferior tecnicamente em relação ao Fluminense. Se você desconsiderar esse fator, pelo que o Fluminense produziu, pela quantidade de chances que criou, poderia ter saído hoje do Maracanã com uma goleada, não seria exagero nenhum. Agora, se você levar em consideração o adversário, um adversário mais forte, um clássico, por exemplo, onde o time leva um gol com 1 minuto de jogo, ou menos de 1 minuto, e tem que reagir, tem que virar o jogo, como foi o clássico diante do Vasco, aí eu acho que tem discussão. Mas com a bola no pé, em termos de produção ofensiva, eu acho que o jogo de hoje, num todo, no geral, acabou sendo mais agradável de se ver. Não foram 90 minutos assim, mas tivemos bons momentos. O que a gente gostaria, o que a gente exigia do Fluminense antes da bola rolar no Maracanã, mesmo considerando esse calor absurdo, jogo 4 da tarde, que a gente sabe que é complicado você manter ali um nível de intensidade durante 90 minutos, quase impossível. Mas a gente queria ver o quê? Uma postura de um time que tem obrigação de vencer, obrigação pela tabela, para classificar teria que ganhar, obrigação porque o adversário do outro lado é mais fraco e porque o Fluminense até o momento jogou, levando em consideração que todos os jogos, jogou pouco futebol, principalmente quando tinha bolas nos pés, quando tinha que criar, quando tinha que agredir o adversário, quando tinha que finalizar. Hoje o Fluminense fez isso. Tanto é, se a gente olhar aqui, vou colocar na tela para vocês, os números do Flash Score. Aqui a estatística do jogo. Tá aí na tela, olha só. Ainda assim, o Fluminense teve menos posse de bola, que me surpreendeu, que eu achei que fosse ter um pouquinho mais. Mas se a gente observar o número de chutes no gol, 4 chutes no gol do Fluminense contra 2 do Nova Iguaçu e 12 chutes para fora. Ou seja, a gente está considerando aqui 16 finalizações. Eu tinha contado 17. Mas enfim, 16 finalizações, apenas 4 no gol. Dessas 4, 2 foram gol. O Nova Iguaçu também chutou 8 bolas para fora, mas aí é problema deles. Olhando aqui para os números do Fluminense, foram muitos chutes para fora. Muitas oportunidades desperdiçadas. Então a gente viu, para mim, uma postura interessante de cara, tanto é que o gol sai com 37 segundos, o gol do Germancano, porque o Fluminense já começa o jogo marcando em cima. Já começa o jogo fazendo pressão. Tentando encurralar a saída de bola do Nova Iguaçu, dificultar a saída de bola e, consequentemente, recuperar a bola próximo à área do adversário, que é sempre bom, é sempre objetivo. Você pega o adversário saindo para o jogo, você recupera aquela bola ali, você tem boas condições de criar uma oportunidade. Foi isso que o Fluminense fez de cara, fez o gol. Esse gol ele condiciona o restante do jogo o tempo inteiro. Aliás, não pedi, mas vou pedir para você baixar aqui o Flash Score, está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Se você não tem Flash Score no seu celular, baixa aí, dá essa moral aí, porque o Flash Score é um aplicativo muito completo, tem absolutamente tudo lá, futebol ao vivo, placar de todos os campeonatos do mundo e, claro, quando você tem uma dúvida em relação a algum dado estatístico, alguma coisa, tem absolutamente tudo lá no Flash Score. Então, se você puder baixar, ajuda muito a gente. Só clicar no link aí, deixar no seu celular, clicou, baixou, ajudou. É isso, basicamente. Rimou e tudo. Vamos lá. Condicionou o jogo, como eu vim dizendo, esse gol no início, porque obriga o Nova Iguaçu a sair pro jogo. Quando sai pro jogo, é um time que não tem tanta qualidade assim, apesar de ter alguns jogadores ali que sabem jogar, vai dar espaço lá atrás. Então o Fluminense ele conseguiu aproveitar esses espaços para criar. Teve pelo menos aqui, eu contei, foram depois ali do gol, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades, 6 chances de gol, 6 boas chegadas em que o Fluminense poderia ter marcado, até o gol do Canóbio. Até a parada técnica aos 25, domínio do Fluminense, né? Poderia ter feito 2 gols, apesar que o Nova Iguaçu chegou a ter chance, mas foi um domínio bem discrepante. Depois, os 30, aquele ritmo já cai um pouco, aí o jogo fica ruim. E é justamente no pior momento do Fluminense, dentro do primeiro tempo, sai o gol do Canóbio. Uma jogada com Fuentes, com Arias, mais uma vez servindo o Canóbio, que foi lá e fez o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense. Aliás, John Arias completando 200 jogos, 45 gols e 43 assistências. É um absurdo o que esse colombiano faz e vem fazendo. Já fez, faz e irá fazer mais ainda com a camisa do Fluminense.
Então era um domínio ali, o Fluminense poderia ter ido pro primeiro tempo tranquilamente, ganhando por 2-0, merecia, não seria, aliás, por 3-0, não seria exagero nenhum. Voltou pro segundo tempo, aí já aquela queda, já voltou mais administrando o jogo, já tinha ali uma vantagem significativa, então estava esperando o momento certo para matar a partida. E aí é o ponto que eu vou chegar em que me incomoda. É criar tantas chances e não conseguir aproveitar essas oportunidades. Eu vi hoje o Germancano se movimentando mais com desenvoltura, mais solto, aparentemente mais à vontade, né? Fez o gol, chutou algumas bolas, aquelas bolas malucas que é dele. A gente sabe que quando ele tá normal, acontece esses chutes malucos. Mas ele não pode perder o gol que ele perdeu aos 15 do segundo tempo na marca do pênalti, sem marcação cara a cara. Não pode. Porque na época do Diniz, quando ele estava em grande fase, fazendo 40 gols na temporada, o Fluminense criava chance pra caramba. Não vai ser uma realidade constante dentro da temporada, imagino eu, o time do Mano Menezes. Então tem que saber aproveitar a chance e um cara como ele, do calibre dele, não pode perder aquele gol. Mas não foi só ele. Teve outras situações em que o Fluminense teve uma bola na trave do Lima, teve uma chapada do Bernal no finalzinho nos acréscimos, passou próximo da trave, teve o Keno recebeu uma bola do Lima, ia sair cara a cara, o goleiro tropeçou na bola. O próprio chute do Cano, o goleiro fez uma defesaça. Enfim, teve outras chances, por isso eu tô falando. Né, o Fluminense precisa aproveitar melhor as chances, porque você, primeiro, não vai encontrar sempre adversário que vai te dar espaço como o Nova Iguaçu deu, e contra adversários mais qualificados, se você perde tantas chances assim, você pode ser castigado lá atrás. E você sofre gol. E o Nova Iguaçu até teve chance para o Fábio, fez pelo menos 3 boas defesas ali, fora aquela que o Freitas tirou, que ele conseguiu se recuperar e tirou um gol que seria certo ali do Nova Iguaçu. E aí você é castigado. Então é algo... Eu gostei da postura, achei interessante, marcação alta, uma marcação agressiva que mostrou resultados. O Fluminense recuperou várias bolas no campo de ataque. Enquanto teve perna para fazer isso, fez bem. A gente viu um time com mais volume, mais chances criadas, mas ao mesmo tempo, em muitos momentos, fazendo a escolha errada, faltando um pouquinho mais de capricho, né, nas finalizações e no último passe. É algo que tem que evoluir. Mas eu tô sentindo que aos poucos, a equipe está engrenando. Aos poucos a equipe está se encaixando à medida que também ganha força física, né? Ganha ritmo de jogo e força física. Eu estou vendo o Fluminense desde o jogo contra o Vasco numa crescente. Contra o Flamengo, não teve, atacou muito pouco, né? Produziu muito pouco, sim, mas competiu bastante no clássico. Não foi um time covarde e um time que soube anular as valências do Flamengo. E hoje se impôs diante de um adversário mais fraco, que é o que eu espero, o que a gente espera do Fluminense. Deveria ter feito mais gols, porque isso pode definir a classificação para a semifinal. Isso pode fazer falta lá na frente. Mas eu acho que num todo foi uma atuação positiva. Foi um jogo que teve bons momentos ali, alguns momentos agradáveis, com uma grande atuação do Martinelli, na minha opinião, um dos melhores em campo, se não o melhor ao lado ali do Ares. Jogou muito nessa pressão alta, subindo, acertando, não errou muitos passes. Martinelli hoje foi muito bem, Ares foi muito bem, com mais 2 assistências para variar. O Canóbio com a bola no pé, para mim foi a melhor atuação dele até aqui com a camisa do Fluminense, com a bola no pé. Porque dedicação, todo jogo é a mesma coisa, né? Corre que nem um maluco. Né? Enfim, foram jogadores que hoje se destacaram. Faltou um pouquinho mais o Riquelme com a bola no pé, esperava mais o Riquelme, apesar dele ter se dedicado bastante. Achei a dupla de zaga até bem, o Freitas até melhor do que o Gnassi, porque ele participa da jogada ali do segundo gol e tira aquele gol que para mim era certo, como eu disse. Enfim, no todo acho que foi uma atuação positiva que nos deixa com a expectativa de que essa evolução de fato tá vindo e a gente vai ver um time mais consistente daqui para frente. Mas ainda faltam algumas coisas. Tem uma preocupação em relação a Germancano, a Paulo Henrique Ganso. Ele vai fazer exames nos próximos dias para saber se está recuperado da miocardite. O Fluminense vai buscar um camisa 10? Otávio e Everaldo estão vindo aí. Tem mais reforço chegando? O Fluminense vai em busca desse camisa 10? O Mano Menezes falou sobre isso, mas é uma informação que a gente já tem. O Fluminense está no mercado, sim, monitorando o jogador para essa função. Se vai chegar ou não, eu não sei. Mas o Fluminense está buscando o atleta, não é de hoje, já de muito tempo vem analisando nomes. Né? O próprio Mano já tinha falado isso, acho que o Mário falou no coletivo. A gente chegou para coletivo do Mário, o último que ele deu, se eu não me engano. A comissão técnica do Fluminense estava no CT analisando nomes. Então esse monitoramento não vem de agora. Pode ser até que o Fluminense já tenha feito sondagens.
E aí o Mano falou sobre isso. A gente trabalha sempre, não é fácil trabalhar para completar elenco, para trazer jogadores. O Fluminense tem um nível alto, e o nível alto que o Fluminense tem custa caríssimo no mercado. Vocês estão acompanhando hoje os números onde foram parar. Então a gente tem que ter critério, tem que tentar achar o jogador por característica, que é mais importante às vezes do que o nível do momento, né? Porque é o que se olha, né? Você compara, quer ver o momento e acha esse tá bom. Então, mas muitos jogadores chegaram no Fluminense e chegaram numa condição de serem construídos, de serem não tão conhecidos, e hoje são grandes jogadores que estão aí. Então o caminho que a gente está escolhendo é por característica, para que eles possam somar com os jogadores que estejam aí. O Mano não foi assim, né, tão objetivo na resposta, mas é um fato. O Fluminense está buscando e está estudando a possibilidade de trazer um jogador, porque se for esperar a resposta do Ganso, ele deve fazer exame no dia 26. Se o exame, tomara que ele esteja se recuperado, mas caso não aconteça, ele tem que esperar mais tempo, a janela fecha 2 dias depois, e aí não dá mais tempo. E eu vou repetir o que eu estou falando há muito tempo. Ainda falta o jogador. Não vai ser igual o Ganso, não vai ter a capacidade dele, beleza, mas um jogador com essas características, de atuar por dentro, que tenha minimamente a capacidade de armar, de organizar o time, de fazer o time jogar, dá para encontrar. Você não vai buscar um craque porque é muito caro, mas dá para encontrar um jogador que consiga suprir um pouco essa carência, que na minha opinião ainda é bem evidente aí para a sequência do ano. Até porque até o Ganso voltar, fazer pré-temporada de novo, vai ser lá, pode colocar para abril, praticamente, para ele estar em plenas condições, dando tudo certo. Enfim, por falar em Otávio, o Cuca confirmou a chegada do Otávio e explicou por que ele está saindo do Fluminense. Bora ver o que disse aí o técnico do Atlético Mineiro sobre o Otávio. Não dá para hoje fazer uma despedida, um jogo decisivo, e depois a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Ele está lá dentro disputando, a gente não sabe. Pensei nisso também. Assim, o Otávio está indo para o Fluminense, é um outro grande clube, um grande treinador, um grande presidente, são meus amigos. E ele está indo por um contrato de 4 anos, ele tem 31 anos, então o Fluminense ofereceu para ele um contrato de 4 anos. Aqui no Galo ele não tinha essa possibilidade, né? Para isso vieram outros jogadores mais jovens, né? O Patrick é um exemplo disso, para ver essa renovação, e as coisas fluíram melhor para o Otávio. Ele vai ter uma segurança muito maior em termos profissionais, em termos financeiros, familiar, né? Que dá essa condição para ele. E ele deixou aí 3 anos de muita entrega, muito aprendizado, sabe? Ele foi sempre um exemplo dentro do vestiário, quando jogava, quando não jogava, ninguém tem uma queixa dele para fazer. E esse tipo de jogador faz muita falta, mas eu entendo a saída dele. É melhor para ele, o clube ainda consegue fazer uma venda e, de repente, buscar uma alternativa para o lugar dele na sequência. Boa sorte para o Otávio. Bom, então o Otávio, inclusive, deve chegar nesta segunda-feira, tá, ao Rio de Janeiro, para ir ao CT, fazer os exames, parte burocrática, assinar contrato. O mesmo vale para o Everaldo, que também está chegando, está vindo do Bahia, os 2 reforços que o Fluminense contratou aí nesta reta final de janela de transferências. E para a gente fechar, vou colocar na tela para vocês aqui o que eu acho difícil que seja apenas uma coincidência, porque se for é burrice, né? Ou o responsável pela página da Ferj nas redes sociais tá de sacanagem, tá de babaquice, ou é burro, né? Não tem conhecimento de futebol, quer fazer graça, porque eu duvido que se fosse com um certo time da Lagoa, se fariam isso daí. Por exemplo, colocando aqui, dupla de C. No Maracanã, Cano e Canóbio fazem gols da vitória do Fluminense contra o Nova Iguaçu. Dupla de C. Vocês acham que isso aqui foi por acaso? Já deveriam, se tivesse a hombridade, né, a honradez, um mínimo de correção, ter apagado essa porcaria e ter pedido desculpa. Ou por usar a página oficial de uma federação que deveria prezar por todos os seus federados, ou por ser burro. Das duas uma. É o mínimo que deveria ter feito. Mas vão fazer?
Acho difícil. Para um campeonato que se desvaloriza, a gente viu hoje um público de 11, 12 mil pessoas, clássicos com pouco mais de 20 mil pessoas no Maracanã, né? Jogos 4 da tarde, jogos ruins, jogos horrorosos, né? Árbitros horrorosos. Mais uma vez, hoje o VAR, por exemplo, não funcionou. Não existiu, para variar. O Fluminense prejudicado mais uma vez, porque o Canóbio levou um tapa na cara dentro da área e não teve pênalti. Isso aí é a Federação do Rio de Janeiro. Isso aí é a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Para fazer graça ou burrice na rede social, pelo jeito, tem gente lá bastante competente para isso. Mas enfim, vamos ficando por aqui. A gente volta com mais informações em breve, com o Zanamista, com o João Ares falando, com o Canóbio falando. Vamos falar de tabela também, como fica a situação do Fluminense pensando em tabela, pensando em classificação. Tem muita coisa ainda pra gente falar sobre o jogo de hoje, deste domingo, e sobre o que vem por aí na semana que vem, a definição dos classificados para as semifinais do Campeonato Carioca. Deixe seu like, por favor, se inscreva no canal, seu comentário também é muito importante. Tamo junto, um abraço. Valeu!